Olá! Estamos cada dia mais gordos. O Brasil tem 14,2% de crianças abaixo de 5 anos com obesidade ou sobrepeso. No mundo, a média é de 5,6%. Entre os adolescentes, são 33%, quando a média mundial é de 18,2%. E, infelizmente, não estamos sozinhos. No mundo todo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nos últimos 30 anos, as taxas de obesidade entre crianças e adolescentes quadruplicaram. Esses dados são do Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional, mas Fiocruz, Universidade Federal de Minas Gerais e University College London trouxeram pesquisa com dados igualmente preocupantes. Mas o levantamento da Fiocruz também traz uma boa notícia. De 2001 a 2014, as crianças brasileiras ficaram, em média, 1 centímetro mais altas. O que significam esses dados e onde acertamos e onde estamos errando? Para buscar essas respostas, nós convidamos a deputada Dula Salabert, do PDT de Minas Gerais, autora de proposta que veda a propaganda de alimentos ultraprocessados em programas de televisão infantis, o deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, cirurgião pediatra, a secretária de Educação do Distrito, a subsecretária de Educação do Distrito Federal e diretora de Alimentação Escolar, Fernanda Mateus, e pelo Zoom, o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Gustavo Velasquez, um dos coordenadores da pesquisa sobre peso e altura das crianças brasileiras. Diretamente da sua casa, escola, de onde você quiser, contamos com a sua participação pelo chat do YouTube ou pelo WhatsApp 61 99620 2573. Manda sua participação, manda sua pergunta para cá. E eu vou começar perguntando ao professor Gustavo. Professor, no artigo de apresentação da pesquisa dos senhores na revista Lancet, vocês falam que é urgente tomar medidas para reverter essa situação. Eu queria que o senhor situasse para a gente qual é o problema de crianças e jovens, tão jovens inclusive, né? Porque de 5 anos, com sobrepeso ou obesidade. Qual o problema que essa pesquisa revelou? Bom dia a todos, os televidentes, os presentes, a coordenadora do programa, a deputada Dula Salabert, a secretária de Saúde do Estado do Distrito Federal, Elvia, ao deputado Zacarias. É uma grande satisfação participar desse debate, né? Porque traz um problema de saúde muito importante, não só no Brasil, senão em todas as populações do mundo inteiro, ou quase todas, a gente poderia falar. Essa pesquisa que a gente publicou recentemente, resultados de um estudo, um grande estudo, ele resultou de uma cooperação entre universidades e a Fiocruz, por meio do Centro de Integração de Dados de Saúde, que é o CIDAX. Então, os pesquisadores dessa instituição tiveram uma brilhante ideia de juntar dados administrativos que correspondem basicamente aos candidatos, à população candidata à Bolsa Família. Então, esse centro integra dados do Cadastro Único, do Sistema Nacional de Nascidos Vivos, que é um sistema muito importante aqui no Brasil, e do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional. Por que é importante isso? Apesar de serem dados administrativos, isso significa que não é uma pesquisa planejada, né, como qualquer outra que se faz nos centros acadêmicos. Trabalhar com dados administrativos é um desafio muito grande. Por quê? Porque normalmente esses dados são erráticos, né, e precisam de muita expertise dos pesquisadores para deixar as bases de dados de tal forma que elas possam ser trabalhadas. Então, essa brilhante ideia começou quando se juntam 3 bases de dados, e dessa forma se constitui um estudo que se denomina estudo longitudinal.
Então, esse estudo, essa base de dados contém aproximadamente um pouco mais de 5 milhões de crianças. Então, daí a importância desse estudo. Não é? Então, lembremos que é uma população de baixa renda. Então, todos os resultados dessa pesquisa basicamente se referem a uma população candidata ou famílias candidatas a receber Bolsa Família. Então, os principais resultados dessa pesquisa, né, são que a população dessa pesquisa cresceu comparando uma geração que nasceu entre 2001 e 2008, que seria a primeira geração, e a segunda geração entre 2008 e 2014. Então, dividimos em duas cortes, vamos dizer assim, duas populações. E foi comparado o perfil de crescimento, tanto de peso quanto de estatura. Então, resultados bem resumidos, que em estatura, a geração mais atual, ou seja, de 2008 até 2014, em média, tem 1 centímetro a mais. E, em termos de peso, a prevalência de obesidade, ela subiu em todos os grupos etários que foram estudados, aproximadamente entre 2,5% e 3%. Basicamente, isso seriam os resultados dessa pesquisa. Apesar de ser um valor de 1 centímetro muito pequeno, aparente muito pequeno, mas tem uma importância, né? Porque as populações de países desenvolvidos, né, eles praticamente atingiram o potencial de crescimento da espécie humana, né? Tem populações europeias que têm uma média de altura muito alta e outras populações de outros países que têm uma altura muito baixa. Então, essas diferenças são muito grandes. Então, qualquer avanço em termos de incremento de altura se considera que é importante. Bom, a gente vai tratar dessa questão da altura um pouquinho mais para frente, professor. Eu queria pedir licença ao senhor, porque a gente queria no começo falar dessa questão da obesidade. Professor Calil, deputado Calil também, né? Como é que o senhor analisa essa criança? Qual a importância de uma criança já estar com problemas de sobrepeso e obesidade numa idade tão recente? Eu lembro da minha geração, nos anos 60, tinha 2 ou 3 gordinhos, né? No máximo, eu me lembro de 3 na minha geração mesmo. Por que agora está crescendo tanto? E qual o problema que essa criança pode ter na vida? Bom, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Isso é muito importante, né? O professor ali falou a respeito da altura, né? Realmente a gente vê que na criança o pediatra, né? Ou nas ações básicas, ele mede através de uma tabela, diferente do adulto que você mede pelo índice de massa corporal, que vai ver o peso, a altura, né? Dividido, dá um resultado final. Mas na criança a gente tem que ter esse controle. Até os 6 meses de idade, as crianças amamentam, né, no peito e não tem essa quantidade de peso que deveria, vai acompanhando, o pediatra vai acompanhando peso e altura. A partir dos 6 meses já começa aquela alimentação. Aí que vem esse erro na minha concepção é isso, né? Você começa a criança a ter um erro alimentar. Alimentos processados, ultraprocessados, isso aí vai gerando um sobrepeso. E esse fato é tão importante que até 2035, onde nós temos essa previsão, o aumento é absurdamente que as crianças vão ser adultos obesos, né? E a primeira infância, no qual eu sou presidente da Frente Parlamentar, é fundamental. Ele falou ali nos primeiros dias, né, nos primeiros de 0 a 6 anos de idade. Então, a alimentação, ela é fundamental, porque houve um aumento nessa pesquisa em relação a isso. Agora, efetivamente, com relação à saúde dessa pessoa, né, para a vida, isso tem consequências? Muito, consequências severas, né? Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, limitação aos movimentos, assim, né, de prática esportiva, sofrem bullying, quer dizer, uma série de fatores, inclusive vários tipos de câncer, principalmente o câncer intestinal. Eu estive lá na Dinamarca o ano passado
E nós conhecemos o sistema de saúde lá e é uma preocupação muito grande em relação à obesidade, principalmente no adulto, né? Claro que a criança evolui para o adulto obeso. E tem vários tipos de câncer em relação a isso. E o custo de tratamento é muito superior, é muito alto. Quer dizer, então é melhor você prevenir aqui agora do que você ter um custo altíssimo, falando em trilhões de dólares até 2035. Secretária Fernanda, a gente está falando aqui de crianças, a senhora tem uma longa trajetória como educadora. Como é que a senhora vê essa questão nas escolas hoje? Há uma prevalência de crianças mais gordinhas, de crianças com problema de peso? Como é que isso é abordado hoje na rede pública do DF? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Cumprimentar aqui o deputado Calil, deputada Duda, o professor Gustavo. A gente hoje vê dentro da educação realmente uma predominância, né, na questão da obesidade. E a nossa preocupação na observância disso é tratar na questão da alimentação escolar. Então, a gente tem todo um cuidado de não trabalhar alimentos, né, ultraprocessados, e a gente prioriza muito a questão do alimento natural. Então, hoje, por exemplo, dando exemplo de Brasília, né, que é onde a gente atua, na agricultura familiar, nós temos hoje 40 itens. Então, assim, a gente não tem hoje um suco industrializado, tudo é da fruta, a predominância muito pouca da questão do açúcar. Os alimentos são 90% da nossa alimentação escolar hoje, ela é extremamente natural. E a gente tem um quadro de nutricionistas, né, que trabalham dentro da Secretaria de Educação, que fazem também esse trabalho de educação alimentar nutricional. Então, a gente, na medida do possível, a gente faz a tabelinha, vai medir, vai pesar, tenta trabalhar toda a área pedagógica junto aos professores, né? Professor de atividade, educação física, para que a gente consiga colocar ali na cabeça dos nossos estudantes a importância de se alimentar bem. Então, a gente prioriza muito isso. Sim. Eu acho muito importante essa colocação, porque lá eu presenciei que alguns países da Europa já aboliram o açúcar nas escolas. A gente utiliza muito pouco no cardápio. Pois é. Exatamente. Muito pouco. A deputada Duda Salabert é autora de diversas propostas que atingem a merenda escolar. Quer dizer, primeiro, a questão da água potável, né, que é uma coisa que a gente falou, meu Deus, alguém ainda precisa dizer que criança tem que ter acesso à água potável na escola. Uma alimentação mais natural e essa questão vegana, no caso, né, e a questão dos ultraprocessados. Por que a senhora chegou a essa linha de atuação também na sua atuação parlamentar? O que a senhora viu como professora? Primeiro, bom dia, as companheiras, companheiros. Um prazer estar nesse espaço pedagógico de informar e formar também uma sociedade que tenha como alicerce a preocupação sobre a alimentação saudável. Eu acho que, primeiro, é um absurdo morar num país onde um pacote de biscoito recheado é mais barato do que uma fruta orgânica. Então, isso mostra que a estrutura tributária brasileira, ela dificulta o acesso à alimentação saudável. Há uma pesquisa da Fiocruz, muito importante, que mostra que nos últimos 4 anos, reduziu em 4% o consumo de legumes e verduras entre brasileiros, mas aumentou 5% o consumo de ultraprocessados e bebidas açucaradas entre brasileiros. Ou seja, nós já tínhamos no Brasil um problema histórico, atávico, que é a insegurança alimentar, ou seja, fome, e nós estamos pavimentando um novo problema que é a insegurança nutricional, ou seja, alimentar-se mal. Então, o Brasil, a cada ano que passa, tem comido menos diversidade e comido pior. Então, daí a urgência de nós, parlamentares, professores e professores, tentarmos mudar essa estrutura. Por isso, alguns projetos de lei que nós protocolamos a fim de rediscutir essa questão nutricional no Brasil, e nós estamos debatendo a reforma tributária, agora no momento da regulamentação, urge uma força parlamentar para taxar mais ultraprocessados, a fim de que dificultemos ou posterguemos esse tipo de alimentação que está ligado a diversos problemas da saúde para a população mais jovem, sobretudo crianças. Deputada, a senhora citou uma questão
da transição epidemiológica, né, que a gente está vivendo. Eu queria aproveitar da imensa carreira do professor Gustavo nessa área de saúde pública e de análise das diversas mudanças que a sociedade está passando, para falar dessa transição. A minha geração cresceu ouvindo falar da fome, das crianças subnutridas, da morte por subnutrição. E agora a gente está falando de obesidade na infância. Existe uma transição positiva no caso de temos mais alimento, ou, na verdade, a gente está vivendo a mesma desnutrição infantil que a gente vivia quando as pessoas tinham baixo peso, agora com alto peso? Quer dizer, em que medida pode haver algum progresso nesse ganho de peso ou não? Quer dizer, a gente está passando para criança magra desnutrida para criança gorda desnutrida? Professor, o senhor está com o áudio desligado. Sim. É o seguinte, a maioria das populações antes do ano 2000, mais ou menos na década, antes da década dos anos 90, se fala de dupla carga de doenças das populações. Então, as populações têm uma determinada porcentagem de indivíduos com baixo peso e uma porcentagem de indivíduos com obesidade. Então, essa relação de dupla carga, ou seja, a porcentagem maior ou menor de uma delas, né, tem, nos últimos anos, a partir dos anos 90, a obesidade tem ultrapassado a prevalência de baixo peso. Então, isso praticamente aconteceu em todas as nações do planeta, né? Principalmente nas nações emergentes. O que aconteceu? Há uma série de problemas. Um deles é a transição nutricional, a transição epidemiológica. Dentro da transição nutricional, há vários aspectos, né, que significam, né, mudanças desde a produção, a comercialização e a distribuição de alimentos. Com o avanço tecnológico e obviamente, com a pressão que recebe a indústria alimentar, no sentido de ganhos cada vez mais altos, né, dentro de um sistema capitalista, obviamente, né, se exige que existam muitos lucros, né, de inversão do capital. Então, as empresas industriais alimentares, elas foram pressionadas por esse sistema a produzir cada vez alimentos mais simples, não é? Mais baratos, não é? E que durem mais e que possam ser distribuídos em períodos longos de tempo, né? E com um custo mais baixo. O que acontece é o seguinte, que esses alimentos têm baixa qualidade, a grande maioria deles, baixa qualidade nutricional. Por que a gente fala que tem baixa nutricional? Porque geralmente, claro que há exceções, geralmente esses alimentos têm alto conteúdo de carboidratos, alto conteúdo de gorduras, alto conteúdo de sal e de açúcares. Então, essa carga de energética, quando é consumida, ela traz alguns desarranjos, algumas desregulações no metabolismo das pessoas, quando elas consomem em porcentagens, né, maiores ou relativamente altos em relação ao consumo de alimentos naturais. Então, isso que tem acontecido basicamente nas populações, com algumas nuances, com algumas diferenças, obviamente, né? Então, isso transição nutricional. Deputado Zacarias, o senhor, na sua prática médica, não só como parlamentar, mas o senhor tem se deparado mais recentemente com crianças gordas e desnutridas? E eu queria saber como é que são as mães e a gravidez, como é que isso afeta também a desnutrição, porque a gente está falando de crianças mais pobres. Exato. Então, a mãe desnutrida claro. Mal alimentada, ela vai claro. afetar essa criança? Afeta, como é que... né? Que vai ser uma criança de baixo peso também. Então, prematuridade, uma série de fatores que envolvem essa gravidez.
Agora, uma mãe obesa, ela também apresenta alterações, né, como hipertensão arterial, diabetes. No hospital público, a gente se depara com essas situações e a gente considera grave, né? E aí vem uma criança que nasce também já com peso, todo mundo fala, que maravilha, nasceu com mais de 4 quilos. Quer dizer, então, tudo isso aí é reflexo do que aconteceu intraútero, né? Quer dizer, existe sim essas situações que você tem que acompanhar. Mas o índice são dois extremos, um baixo peso, o outro com sobrepeso. E o sobrepeso a gente olhava e falava que era bom, né? Exato. Há umas décadas atrás. Exato, a criança né? é gordinha, é saudável. Isso Exato. Não é mais uma verdade. Mais, né? Então a gente tem que ter esse controle, igual eu te falei, né? Da curva de crescimento que você tem que acompanhar no período neonatal, né? Até uma determinada idade. Tem que ter esse avanço na pediatria, nas ações básicas de saúde, onde você tem que acompanhar o crescimento e a altura dessa criança. Então, assim, o que ele falou da transição aí, que me chama muita atenção também, é que quando você vai no supermercado, você viu que a hora que você vai passar no caixa, as gôndolas ali é da altura da criança, onde ele passa e vê aquela quantidade de doces, de alimentos que a gente sabe que processados, ultraprocessados, ele briga da birra e tal, acaba comprando. Quer dizer, já é uma situação complicada. Agora, como médico, eu atuo assim na cirurgia, né? E a gente vê que quando uma criança, você vai um quadro assim agudo de apendicite, você vai operar uma criança, eu já aviso a família. Falo, olha, essa criança vai ter complicações no pós-operatório. Eu falei, como assim? Eu falei, não, a própria gordura que ele tem, né, no subcutâneo ali, favorece a proliferação de bactérias. Se for um quadro infeccioso, né, você pode esperar que ele vai ter o chamado abscesso. A gente sempre coloca um drenozinho ali nessa cirurgia, já, né, prevendo uma complicação que possa ocorrer ao longo do processo aí de recuperação. Então são situações assim que a gente vê que uma criança magrinha, a chance dela ter uma complicação de uma infecção ali, que a gente chama de parede abdominal, é menor do que numa criança obesa. Né? Quer dizer, então são coisas que a gente observa no dia a dia. Não é só o futuro dela, é o presente também. Exatamente. Então isso é muito importante a gente, né, basear nesses dados e ter isso aí como assim, uma prevenção, né? Falar, vai acontecer isso. Você pode esperar que... E outra coisa, você aumenta o tempo cirúrgico, tempo anestésico, quer dizer, tudo isso numa criança que ela é mais obesa, né? Ela é obesa mesmo. E você chegar lá, por exemplo, lá no local onde está o apêndice roto, por exemplo, né? Então, tudo isso aí já dificulta um pouco. Deputado, a senhora falou a questão do preço do alimento. A gente está falando nessa pesquisa, principalmente essa pesquisa da Fiocruz, o FMG, ela abordou famílias de baixa renda. Como é que faz para essa pessoa ter acesso, quer dizer, e o que pode ser feito? Né? A gente está discutindo no Congresso, na regulamentação da reforma tributária, a discussão de o que entra na cesta básica. E a gente tem diversas propostas aí, porque a cesta básica prevê uma isenção de impostos para diversos itens, né, os itens da cesta básica. Quer dizer, o que tem que constar dessa cesta básica? Porque não é só a questão orgânica, né? Não necessariamente, mas vegetais e frutas são mais caros. Uma alimentação à base, que não seja à base de arroz, farinha, açúcar e óleo, né? Que é também uma questão, não é só na merenda, mas é na casa das pessoas. Como é que a senhora vê essa questão? Como é que se resolve essa... Então, primeiro é importante ter esse diagnóstico, que a população pobre, periférica do Brasil, sempre adoeceu pela fome. Exato. E agora está adoecendo também pela alimentação de baixa qualidade e o consumo excessivo de ultraprocessados e bebidas açucaradas, já que essa alimentação está ligada a diversas doenças crônicas e também à obesidade. E diante desse cenário, então nós temos uma população adoecendo e morrendo pela boca. Há um conceito muito importante nas ciências humanas chamado de nutricídio,
que faz um trabalho justamente sobre essa questão de que a população pobre, negra, periférica, está morrendo pelo que come, devido ao baixo índice nutricional dessa alimentação. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer no Brasil é tributar com um valor maior essas alimentações que fazem mal para o povo brasileiro. É o imposto do pecado, né? Isso, e facilitar o acesso à alimentação saudável e também orgânica, que já sabemos que o processo é mais complexo. Mas, para além disso, há políticas públicas que podem ser feitas em municípios para facilitar o acesso à alimentação saudável, como, por exemplo, nas cidades há vários espaços vazios que podem a prefeitura fomentar a criação de hortas urbanas, valorizando a agroecologia urbana para que a alimentação saudável esteja próxima a esses locais mais periféricos. Então, nem tudo é via governo federal. A prefeitura pode incentivar a ocupação de espaços vazios, que são espaços normalmente muito violentos, porque está ligado a um espaço abandonado, a foco de dengue, e transformar ali em horta urbana que gera emprego para o agricultor familiar e também disponibiliza a alimentação saudável próximo à população que está em insegurança alimentar e nutricional. Pois é, porque o outro problema que a gente tem nas cidades brasileiras é que os grandes mercados, eles ficam em regiões centrais. E, no caso, isso se expandindo para o Brasil, também, populações mais distantes, populações de cidades menores, têm muito menos acesso ao alimento, né? Por exemplo, eu pergunto quantas feiras agroecológicas há no Brasil. A maioria absoluta delas se encontra em bairros nobres. Então, é uma política pública que o município pode fazer, é fomentar feiras agroecológicas e espaços agroecológicos em locais em grande vulnerabilidade social. O problema é que pouco se pensa no Brasil na importância da agroecologia como um elemento fundamental para a segurança alimentar entre o brasileiro. Secretária, como é que o Brasil tem uma lei de merenda escolar que é considerado um exemplo para o mundo? Sim. Né? É uma lei que diz que a verba da merenda escolar deve ser primordialmente, como a senhora disse, empregada em alimentos in natura, em alimentos muito pouco processados. Agora, existem pesquisas que mostram que diversos municípios gastam boa parte dessa verba, 25% pode ser gastado em outros itens, né? Em biscoito. Por que isso acontece? Eu queria entender o problema dos municípios, porque a gente sabe que também a verba de merenda escolar não é exatamente uma fortuna. Né? Quer dizer, priorizar, comprar biscoito, comprar uma fórmula pronta, isso facilita para o administrador conseguir dar conta daquele dinheiro? Porque é uma verba per capita. A senhora podia explicar um pouquinho como funciona? Explico. A gente recebe, né, do recurso do FNDE, a gente tem um valor por modalidade de ensino, né, para cada aluno. E a gente tem que utilizar 30% desse recurso gerando agricultura familiar. O que eu percebo em outros lugares, que eu já fiz visitas técnicas e tudo, a gente está falando de Brasília, que é um quadradinho, né? A gente é cercado aí por Minas, por Goiás, por sítios, por chácaras, que a gente consegue utilizar até mais do que esse valor na agricultura mesmo. Então, a gente tem até produtos orgânicos. Já vejo em outros estados essa dificuldade. Por exemplo, fui em São Paulo visitar a alimentação escolar uns 3 anos atrás, e o valor lá utilizado da FNDE, da agricultura familiar, era suco de uva, né? Então, assim, por praticidade, por mau gerenciamento, por ser, a gente está falando de uma cidade muito grande, de um estado muito grande, né, que tem que dividir essa merenda aí para várias escolas, pode ser isso, né? Mas realmente a gente tem que tirar essa mentalidade. A gente tem que priorizar o alimento in natura. A gente sabe que foram os alunos que fizeram a faixa de pedestre funcionar, o cinto de segurança, e é ele que vai para dentro de casa e ele mostra. Pai, eu comi hoje na escola, mãe, eu comi hoje verdura na escola, abacate é uma delícia, né? Experimentei a manga, eu comi pepino, uma salada de beterraba, um repolho. Então, ele é o grande incentivador. E ele leva isso para dentro de casa. Então, a gente tem essa percepção que realmente a gente tem que utilizar muito bem esse valor empregado em agricultura familiar realmente, mas nesses produtos in natura. Porque as pesquisas mostram, o IBGE tem alguns dados nesse sentido, de que dentro de casa também a alimentação das famílias mais pobres, ela é saturada de gordura, porque o óleo é barato,
sal e açúcar. Né? Quer dizer, não é só, o problema não é só da merenda escolar, sim, né? Como é que o senhor vê essa questão, deputado? Então, eu estava até preocupado com isso aqui. Quer dizer, você tem que... A senhora acabou de falar uma coisa importante, né? Porque a criança praticamente determina o cardápio de casa, né? Aí ele aprende a comer na escola, o alimento orgânico, tudo, com, né, frutas, verduras, né, naturais. E chega em casa e encontra essa situação. Então é complicado isso aí. Agora, a família tem que sentar na mesa, almoçar, jantar, no caso assim, uma refeição, com todo mundo sentado e praticar o uso de refeições naturais, né? Alimentos in natura, tudo mais. Mas é complicado, porque numa situação que a gente vive hoje, o preço da verdura está nas alturas, o preço de fruta está nas alturas, e não tem acesso a isso, né? População de baixa renda, a gente vê aí, você vai do supermercado, você vai comprar um quilo de determinada fruta, é um preço absurdo, eles não têm acesso. Eu me lembro muito bem, quando a gente estava na pandemia, né, que as crianças iam para a escola para se alimentarem. Nós fizemos um projeto aqui, eu era da Comissão Externa do Covid-19, de manter essa alimentação em casa para que as crianças pudessem se alimentarem, né? Então é um outro problema que a gente enfrentou naquele período. Mas, por exemplo, você sentar na mesa, conversar com a criança, explicar, né, o tipo de alimento que você deve ingerir, não fazer trocas, né? Você fala, se você não comer isso aqui, você não vai ganhar aquilo. Uma série de situações que você tem que ter uma educação alimentar e evitar essas situações. A gente vê muito propaganda aí na televisão, vê propaganda nos outdoor de determinados sanduíches, uma série de situações que isso aí é prejudicial lá na frente, porque ele vai acumulando aquilo ali, esse açúcar vai se transformando em gordura, e é onde vem determinadas doenças, né, como diabetes tipo 2. Agora, como que o senhor vê essa questão da regulamentação tributária? Como é que isso pode ser afetado? Como é que a qualidade da alimentação pode ser afetada? O Congresso está se preparando, aí já está discutindo algumas dessas matérias. O senhor acha que dá para fazer, que os impostos podem ajudar? Sem dúvida, né? Como a própria deputada Duda falou aí, é muito importante essa tributação, né? Então, vamos ver como é que vai, porque não tem ainda qual que vai ser a alíquota, a proposta disso aí. Então vai ser por determinadas medidas, né, que o próprio governo vai tomar. Mas eu acho que é uma preocupação muito grande em relação a... Eles não estão percebendo o que pode acontecer lá na frente, não é o momento que a gente está vivendo. A obesidade ela vai ter complicações muito severas lá na idade adulta. A gente vê aí, por exemplo, nos Estados Unidos, né? É global, não é só aqui regional no Brasil, né? Tem programas de televisão aí mostrando os chamados quilos mortais, pessoas chegando a 300, 400 quilos. Imagine o custo que é um tratamento desse. Agora, a gente também tem que preocupar com a saúde mental das pessoas. Determinadas situações que você provoca, porque a obesidade não está só no estômago, ela está na cabeça das pessoas também, né? Então, por exemplo, eu já conversei com algumas pessoas aqui, antes de entrar, falou assim, olha, eu sofri abuso sexual na infância. E toda vez que isso chega na minha cabeça, eu quero comer. E aí vai aumentando, né? Quer dizer, não é só a gente preocupar com essa situação, nós temos que preocupar também porque o pessoal fala, obesidade, essa pessoa não tem vergonha na cara, quer comer isso, aquilo, outro. Mas você tem que ver o que está por trás disso, né? Então, assim, não adianta às vezes você fazer uma cirurgia bariátrica, mas o problema não é no estômago. Não é na cabeça. É na cabeça, né? Então, a gente está falando aqui, há horas aqui de ultraprocessado, só para quem em casa está falando, mas o que será que é esse tal do in natura, o ultraprocessado? O ultraprocessado é aquele alimento que passa por um processo industrial sofisticado, com acréscimo de substâncias, de conservantes, de acidulantes, de coisas que colorem a alimentação. Enfim, não é toda, não são todas as latas, mas enfim, se a gente pegar, só para que fica mais fácil a gente pensar, se a gente pegar um produto, olhar no rótulo, tiver mais que 5, 6, 7, 8
elementos, além do alimento que está ali, quer dizer, aquilo é um ultraprocessado, né? Os molhos prontos, as bebidas açucaradas, como falou a professora, a deputada. Aqui tem muito professor, por isso eu tô confusa com os títulos. Todo mundo. Mas, enfim, o ultraprocessado é isso, que ele tem uma alta carga de açúcar e gordura. Aliás, isso está mais fácil, agora que eu lembrei. Agora, no Brasil, a gente tem, nos alimentos que tem muito sódio, muita gordura, a gente olha na embalagem e está escrito. Aliás, é uma coisa meio até assim, assustadora. Você fala, acho melhor não. É melhor não comprar o que tiver muita gordura e muito açúcar. Professor, quando o senhor, na pesquisa, houve alguma avaliação ou na análise dos dados, vocês chegaram a alguma conclusão sobre o problema da atividade física dessas crianças? A gente sabe que no Brasil os espaços de moradia da população pobre têm muito pouco espaço de lazer, são pouco planejados para as pessoas terem realmente uma qualidade de vida boa. Quer dizer, essas crianças fazem atividade física. Hoje a criança faz menos do que fazia anos anteriores. Na verdade, por se tratar de dados, né, bases de dados administrativas, então nessas bases de dados a gente não tem informações sobre vários aspectos comportamentais da criança, né? A gente analisou apenas peso, estatura, índice de massa corporal e algumas outras variáveis que certamente não dizem a respeito de quais seriam, né, as causas do aumento da obesidade ou do aumento da altura. Então, há diversas pesquisadores, professores de universidades que têm dados sobre a atividade física, né, a intensidade da atividade física em crianças e adultos no Brasil. Então, a literatura científica brasileira tem muitos artigos sobre isso. Uma coisa que eu vejo que é muito importante, né, é sobre a questão da obesidade, que a gente tem que pensar que a obesidade é um problema multifatorial. Então, tem desde questões biológicas, né, até questões meioambientais. O peso de uma pessoa, ela é regulada, né, assim como se regula a pressão arterial, os níveis de glicose. Então, são fenômenos que se chamam homeostáticos. Esses fenômenos homeostáticos são muito finos, né? Então, e são regulados cerebralmente, né, por meio da sensação de fome e a sensação de saciedade. Esses sistemas podem sofrer alterações por diversas questões, né? Por exemplo, a ingestão de alimentos, né, eles podem alterar, podem enganar esse sistema. Suponhamos que quando se toma uma bebida açucarada, então essa bebida açucarada tem um alto conteúdo de açúcar, né, de glicose, ou de sacarose, melhor dito. A sacarose, né, tem glicose e frutose. Então, quando um indivíduo ingere isso, então o cérebro é enganado, porque esse alimento não é masticado. Ele esvazia rapidamente o estômago, não é? Então, engana os sistemas de saciedade e fome. E, além disso, a liberação de glicose no sangue é muito rápida, né? E isso cai rapidamente também, e aí a pessoa volta a sentir fome. E outros alimentos também industrializados enganam esse sistema. Então, quando esse sistema é enganado, o organismo responde de uma forma a acúmulo desse excesso de energia na forma de tecido adiposo. Então, como esse sistema é muito complexo, então a gente tem que pensar em todos os momentos, né? Desde que, por exemplo, desde o atendimento à criança, né? Quando a criança nasce, ou antes do nascimento, durante a gestação. Então, a gente tem que cuidar da mãe, né? Que ela não ganhe muito peso, né? Porque se ela ganha muito peso, ou já entra na gestação com um peso acima do normal, então, aí nós temos dois problemas, né? A transferência para a criança e a mesma mãe que se prejudica depois do parto.
e ela tem muita dificuldade de perder peso pós-parto. E provavelmente essa mãe tem muita probabilidade de continuar ganhando peso futuramente. Esse é um aspecto muito importante. Então, nós temos que fazer o que a gente denomina prevenção primordial. Antes da gestação, a gente deve cuidar das potenciais mães, né? No sentido deles entrarem na gravidez com o peso adequado, certo? Depois da gestação, depois do parto, a criança tem que amamentar, né? A amamentação é muito importante para a prevenção. A introdução de alimentos... Perdão, teve um picote. É importante para a prevenção do quê, professor? A amamentação é importante para a prevenção? Sim, da obesidade. Depois que a criança nasce, a amamentação é muito importante para a prevenção da obesidade, né? Por quê? Porque se a criança não amamenta o seio, o que pode acontecer? A família pode fazer introdução de alimentos que não são adequados para o desenvolvimento dessa criança, não é? Por exemplo, alimentos, muitas crianças já começam depois da amamentação incompleta, já começa com alimentos industrializados. Então já tem uma alta carga de açúcares, uma alta carga de gorduras, de sal. Então isso faz com que a criança ganhe peso muito rápido, com essa baixa qualidade desse alimento. Então, ela pode até ganhar estatura, mas ela ganha peso. E aí pode ser futuramente, na adolescência e na fase adulta, se tornar um indivíduo adulto. Então, nós temos que pensar, quando se trata de obesidade, nós temos que pensar em todo esse processo, né? Em todos os momentos, há políticas, né? Há intervenções que podem ser eficazes, não é? E que já se tentaram, só que às vezes esse tipo de ações não são muito erráticas, não é? E às vezes não contemplam todos os seus aspectos. Então, eu queria perguntar para a professora com relação à atividade física. Quer dizer, a gente sabe que as casas são menores, as crianças não brincam mais na rua, elas já fazem menos exercício em casa. Mas a impressão que eu tenho é que a escola está deixando de lado a educação física. Qual é a impressão? Na LDB a gente tem, na matriz curricular, né, a gente tem a educação física, sim. Lógico que na nossa época a gente tinha educação física na escola como modalidades, né? Como se fosse mesmo, ele treinava para fazer um basquete, um vôlei. Hoje a gente não tem essas práticas esportivas. A gente tem educação física na matriz curricular, só que a gente está trabalhando coordenação motora, lateralidade, né? A questão mais motora do aluno, e não a prática desportiva que a gente tinha antigamente. Deputada, eu queria explorar seu lado professora. A impressão que eu tenho é que os pais agora assinam embaixo, quando a criança chega no ensino médio ou chega já no fim do ensino básico, e fala, eu estou sem tempo para fazer educação física, eu invento uma desculpa e me livro da educação física. As escolas estão... E algumas escolas a gente vê que não tem mais educação física. Tem uma horinha lá, escondida, num horário alternativo. Como é que a senhora vê essa questão? O problema é histórico e estrutural também. Eu acho que primeiro há que a gente mudar a mentalidade sobre a forma como pensamos as cidades. Porque as cidades foram historicamente pensadas numa lógica adultocêntrica. O que seria isso? Uma cidade pensada para os adultos. E nós temos que subverter essa lógica e colocar a criança na centralidade da política pública. Pensando as cidades para as crianças. Porque uma cidade boa para a criança é uma cidade boa para todas as outras gerações. É uma cidade boa para qualquer pessoa, uma cidade boa para pessoas com deficiências e em geral. Então, equipar os espaços públicos, as praças públicas, para que as crianças ocupem aqueles espaços é fundamental. Porque a criança brincando é bioindicador de qualidade de vida. Nós andamos pelo espaço público e não vemos mais crianças brincando. São cidades doentes, praças doentes, escolas doentes. Então, fomentar a prática da brincadeira já é o primeiro incentivo para a prática esportiva. Dito isso, pensar a educação física como um elemento fundamental para o avanço do país é necessário. A educação física, historicamente no Brasil, foi colocada em segundo plano. Você vai em países
avançados, por exemplo, do ponto de vista educacional, a primeira disciplina do dia é educação física, porque há diversos estudos na literatura científica que mostram que quando você inicia o dia com atividade física, isso facilita o aprendizado durante o dia. E no Brasil, normalmente, a educação física é colocada no último horário, como um adorno, e esquece a importância da educação física como elemento no combate à obesidade e para um país mais criativo, mais inovador. Então, acho que esses elementos são fundamentais. E também combater a violência, que eu penso, da publicidade. Eu tenho dito, nós protocolamos um projeto de lei para proibir publicidade de ultraprocessados e bebidas açucaradas voltadas para criança. Utilizam influenciadores, personagens infantis. Tem um miojo, não vou dizer o nome, ou melhor, um macarrão, acabei de dizer o nome. Tem um macarrão ultraprocessado com a Turma da Mônica, com personagens infantis. Isso é criminoso. É um assédio moral com as crianças. Eu fui a um salão cortar meu cabelo ano passado, e aí, pasmem, a cabeleireira disse assim: olha, o meu neto gosta muito de Coca-Cola. Eu perguntei qual que é a idade do seu neto. Ela disse 3 anos de idade. Olha, no Brasil você não pode dar nenhum tipo de droga para criança. Coca-Cola, bebida açucarada, causa dependência. Aí nós entramos com um projeto de lei para alterar o Estatuto da Criança e Adolescente para que bebidas e alimentos que causem dependência psicológica não seja dado para criança até 3 anos de idade, cuja formação biológica ainda está em processo. Então, assim, é algo estruturante. Então, vou aproveitar, a senhora colocou essa questão, que era a minha próxima questão. A dificuldade que existe para se deter, principalmente no plano da publicidade, o deputado também se referiu a isso, a dificuldade de proibir propaganda para crianças. A gente já teve essa discussão no caso de brinquedos e outras coisas durante programas infantis e em canais infantis. Existe uma pressão muito grande, quer dizer, é uma dificuldade que, por exemplo, o cigarro a gente conseguiu proibir, né? O Brasil conseguiu, depois de uma longa discussão, proibir propaganda de cigarro. Como é que a senhora sente essa pressão, né, como autora de um projeto nesse sentido, da indústria que produz alimentos ultraprocessados para crianças? Então, o nosso projeto de lei, ele busca proibir a publicidade de ultraprocessados e bebidas açucaradas para crianças, e que essa publicidade também será proibida de utilizar personagens infantis e outros personagens, influenciadores que estão ligados ao imaginário infantil, porque a gente entende que é um processo de assédio contra as crianças e essa alimentação é extremamente danosa para as crianças, segundo a literatura científica. Esse é um ponto. A briga ela é grande porque esses grupos econômicos ligados à alimentação ultraprocessada querem, a qualquer preço, que vender mais. A preocupação não é com a segurança alimentar, mas sim com a venda dos seus produtos. É uma luta histórica, mas nós, como você bem lembrou, no passado muito recente, a gente conseguiu barrar essa publicidade em relação ao cigarro. E eu penso que é possível, nós temos um cenário, hoje a palavra que mais se diz no Congresso Nacional é família. Então, se os parlamentares que dizem defensores da família, nós o convocamos para defender a família. E o primeiro básico para defender a família é o quê? Garantir uma alimentação saudável em relação às crianças. Então, agora cabe a gente dialogar e cobrar do Congresso Nacional uma postura mais rígida, porque a mudança vem de nós parlamentares, né? Então, deputado, o setor médico, principalmente, sempre cobrou uma postura mais sóbria da publicidade com relação, como o senhor falou, com relação à alimentação, com relação a, no caso, né, na época, o cigarro, a produtos que fazem mal para a saúde. Como é que o senhor vê mais essa batalha da alimentação? Lembrando que a indústria alimentícia de ultraprocessados, as vendas delas caem nos países desenvolvidos e crescem em países menos desenvolvidos como o nosso, né? Hoje, o foco dela é aumentar as vendas aqui. Como é que o senhor vê essa questão? Porque é uma briga grande essa, não é? Eu acho que o
por exemplo, nos consultórios, né, que a gente atende, tudo, é orientar as famílias, né, as mães, da importância que, como foi dito aí, o aleitamento materno. Já começa por ali, onde você já começa a prevenir. E não as fórmulas, né? Exatamente. Porque tem fórmula para bebê, né? Ele falou muito bem, o professor, porque quando você começa, a criança começa a amamentar, ela tem aquele reflexo, né, cerebral e estômago, que ela mata aquela saciedade, aquela vontade de alimentar. Tanto é que o bebê, tem hora que o recém-nascido ele tem que mamar de 3 em 3 horas, né, porque existe o esvaziamento gástrico ali, a criança começa a chorar e tal, fala, não, é fome e tal. Aí dá o peito e tal, essa criança vai né, ficando praticamente normal. Mas aí a mãe tem que trabalhar, a mãe tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e começa a entrar com as fórmulas. E aí é onde vem determinadas situações. Então, assim, é uma coisa que a gente trabalha em cima disso, né? E na orientação. Agora, voltando um pouco ao assunto sobre a educação física, é fundamental. Né? Eu acho assim, na minha época, era obrigatória a educação física. Mas o senhor vivenciou a experiência de ter filhos fazendo vestibular para medicina? Sim. Que hoje é o vestibular mais difícil no Brasil. Alguém fugiu da educação física? Alguém fugiu da prática física? Como é que o senhor vê essa... Porque o senhor vê a pressão que o estudante sofre, o pouco tempo e uma pressão muito grande. Exatamente. Como é que o senhor vê esse problema? Eu vejo assim, com muita seriedade, né? Porque hoje os professores de educação física praticamente estão aí desempregados. A maioria é personal trainer, né? Eles não têm contrato nas escolas. As escolas não estimulam a educação física. É igual ele falou, ela falou ali, você pega uma criança, é um tempo desnecessário, final da tarde, ele já está cansado, quer ir embora para casa e tal, e não tem aquela atividade. Na nossa época, tinha assim, campeonatos, né, de futebol, basquete, uma série de situações em que a gente vivia com aquilo ali. Hoje não tem mais a obrigatoriedade da educação física, principalmente nas escolas públicas. Agora, Brasília é um exemplo. A cidade de Brasília é um exemplo, onde você tem estímulos para isso. Você tem um parque da cidade, você tem o eixão que fecha nos finais de semana. Quer dizer, nas interquadras você tem... como é que fala? Quadras de... O que você quiser, você tem, quer dizer... Tem grama, né? Exatamente. Então, assim, as outras cidades não tem nada disso. Então, é importante a educação física. A gente está nos finzinho do programa, eu queria dar... eu sei que o assunto é muito complexo, a gente tinha mais coisas a abordar, os reflexos disso no sistema público de saúde, que também não são poucos. Mas eu queria dar 1 minuto para cada um dos senhores para concluir e dar uma palavra final sobre esse assunto. O senhor podia já começar, porque o senhor sei que está com uma frase para sair, né, deputado? Olha, essas pesquisas, né, a projeção é para 2035. Se não tomarmos uma determinada medida, vão ser 400 milhões de crianças obesas até 2035. Isso no mundo inteiro, né? E o custo disso chegaria a 4,35 trilhões, não estou falando em bilhões não, de dólares. De você tratar essas pessoas com essas, não só a obesidade que vem, com outras situações em volta, né? Com várias outras doenças em volta disso tudo, que são doenças crônicas, no qual a pessoa vai, né, sendo submetida a isso. Então é importante a conscientização. Está de parabéns a deputada Duda, eu vejo aí como muito importante esses alimentos processados, ultraprocessados, né? Secretaria de Saúde aqui, de Educação também, do DF, sendo um exemplo de alimentos, né, naturais. Então é isso que a gente precisa, de orientação para as famílias, e não ter facilidade de você ir lá comprar o alimento e as telas, né? Nós temos que tomar muito cuidado com os tablets, que hipnotiza celular, e imobiliza, e ele né? vai pegando aquilo ali e vai comendo, vai comendo. Professora Fernanda. A gente nem está falando ainda do reflexo da pandemia, né? Que a gente vê hoje, nesses 2 anos de retorno aí, quanto é importante a escola nesse momento. E nessas práticas alimentares,
E realmente Brasília está de parabéns em relação a isso, porque a gente é exemplo hoje para vários países da América Latina, porque a gente tem um índice baixíssimo de alimentos ultraprocessados. Biscoito aqui é uma coisa meio extinta, viu? Tem só um pouquinho. Imagino que as E a crianças reclamem. gente tem que realmente utilizar a educação para isso. Eles são os reflexos, né, do amanhã, e eles são as crianças que levam esse conhecimento e brigam ali dentro de casa para que a família também mude seus hábitos. Deputada Duda Salabert. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço, parabenizar o deputado pelo belíssimo trabalho na promoção da saúde, que é uma questão crucial no Brasil. A secretária por unir questão de saúde ligada também à questão da educação, ao nosso pesquisador, um brinde à nossa ciência, um brinde ao UFMG, e agradecer dizendo que nós temos que continuar a luta para a redução de impostos sobre frutas, legumes, verduras e alimentação orgânica. E taxar com a mão mais pesada esses alimentos que fazem tão mal para a saúde brasileira e, como fez o diagnóstico do deputado, impactam diretamente a saúde pública, o orçamento e o projeto de país que nós temos. Muito obrigada, deputado. Professor Gustavo, por favor. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né, de a universidade ser chamada para esse tipo de debates. E gostaria também de chamar a atenção, né, que no mundo atual, mais ou menos, estamos chegando quase 1 bilhão de indivíduos obesos, pessoas obesas no mundo. Então, esse é um grande problema de saúde pública global. E é importante pensar o que se deve fazer com as pessoas que já adquiriram obesidade, certo? Porque, de alguma forma, e tem várias pesquisas que mostram isso, que existem disparidades na questão das pessoas que se tornam obesas, né? Geralmente, essas pessoas têm pouco acesso aos sistemas de saúde, né? E essas pessoas, por algum motivo, né, elas são até não vistas de boa forma, até por profissionais da saúde que ignoram as causas desse problema, não é? Por causa do estigma, porque pensam que talvez esse indivíduo ele é o culpado de sua obesidade. Além disso, geralmente os obesos, que são de classes socioeconômicas baixas, elas não têm acesso a tratamentos eficazes, não é? O sistema, às vezes, não chega a eles, né? E os tratamentos mais eficazes são muito caros, cirurgias, tratamentos farmacológicos. Acabou de sair uma pesquisa de tratamentos farmacológicos, né, dessas novas drogas, né, que quando ela é interrompida, né, traz muitos efeitos colaterais, não é que não seja eficaz, traz muitos efeitos colaterais e produz reganho de peso. Então, é importante que se preste atenção. Há uma política pública já instalada no Brasil para o cuidado dos portadores de doenças crônicas. Eu acho que assim, a obesidade tem que ser olhada também nesse aspecto e, claro, ela está dentro dessa situação. Certo? Muito obrigada. Professor, eu vou ter que interromper o senhor. O senhor me desculpe, a gente está um programa ao vivo e a gente tem que seguir, mas eu queria agradecer especialmente por essa lembrança do que o senhor fez. Eu queria primeiro agradecer a presença dos nossos convidados terem vindo aqui, mas essa questão de que a gente está falando de obesidade e sobrepeso, não do ponto de vista do preconceito, né? Não é porque é um mal em si. Eu acho, como vítima da gordurofobia, eu acho que é muito importante lembrar isso, que o problema do sobrepeso e da obesidade é que causa diversas doenças que vão perseguir o indivíduo para a vida inteira. Eu agradeço demais a lembrança e agradeço a presença dos senhores. Expressão Nacional contou com a participação do professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Gustavo Velasquez, a diretora de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Fernanda Mateus, o deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, e a deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais.